Agora sim, vamos à palavra. Abra sua Bíblia, por gentileza, na Epístola de Tiago. Epístola de Tiago, capítulo 1. Epístola de Tiago, capítulo 1. Enquanto você vai abrindo aí, ouça-me. Especialmente hoje, enquanto pensava nessa mensagem, refletia sobre a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que nos dá discernimento para as questões práticas da vida. Todos nós, todos os dias, temos questões a responder. Sim ou não, irmãos? Temos problemas a solucionar. Temos adversidades a vencer. E nós precisamos mesmo de sabedoria. Eu tenho certeza que, assim como eu, você muitas vezes não sabe o que fazer, não sabe o que dizer, não sabe até mesmo o que orar diante de certas circunstâncias em que a vida lhe coloca. Sim ou não? É assim com todos nós. Muitas vezes nós ficamos mesmo como que paralisados, sem saber que direção seguir, que direção tomar. E eu me lembrei dessa passagem que nós vamos ler agora e quero meditar com você bem rapidamente sobre ela e o que ela nos ensina a respeito da sabedoria que vem de Deus, da sabedoria que todos nós precisamos. Exatamente agora, em maior ou menor grau, todos nós precisamos de sabedoria para responder questões, solucionar problemas e enfrentar as adversidades e as provações dessa vida. Seja em qual for a área da sua vida, certamente você precisa de sabedoria. Você precisa de sabedoria financeira, você precisa de sabedoria para os relacionamentos, você precisa de sabedoria para vencer tentações, você precisa de sabedoria para tomar decisões, para fazer escolhas. Todos nós precisamos de sabedoria. Então vamos ver o que a Bíblia, essa passagem que nós vamos ler agora, nos ensina sobre isso. Tiago capítulo 1, a partir do versículo 5, a Bíblia diz assim: Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Diga aleluia. Versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Veja que passagem incrível essa que nós acabamos de ler. Primeiro porque ela nos diz que Deus está pronto a nos dar a sabedoria que precisamos. Deus quer dar a você, a mim, a todos nós, a sabedoria que nós precisamos, seja lá para o que nos servirá essa sabedoria. Ele quer nos dar sabedoria. Você pode dizer glória a Deus? Ele quer nos dar. Isso revela o caráter amoroso de Deus Pai. Isso revela o caráter cuidadoso de Deus Pai. Deus ama, Deus cuida, Deus tem zelo pela minha vida, pela sua vida. Deus se importa com as suas questões, Deus se importa com as minhas questões. Deus não está alheio ao seu sofrimento, Deus não está alheio aos seus pensamentos, Deus não está alheio à confusão em que muitas vezes se encontra a sua alma. Não, Deus se importa, Deus se importa. E Ele diz, através da sua palavra nessa noite: filho, se o que você precisa é de sabedoria para resolver questões, para solucionar problemas, se o que você precisa é de sabedoria para vencer as provações, as tentações, as adversidades dessa vida, eu tenho a sabedoria que você precisa, eu quero dar a você a sabedoria que você precisa. De sorte que você não precisa ficar, como que se diz no jargão popular, né? Você não precisa ficar para lá e para cá como uma barata tonta, tentando encontrar sabedoria no seu vizinho, tentando encontrar sabedoria no padeiro, tentando encontrar sabedoria no seu colega de trabalho, embora seja muito importante podermos contar com o apoio, com
o suporte, com a ajuda, com o carinho, com a sensibilidade dos nossos amigos, daqueles que nos são caros, daqueles por quem somos amados e que se dispõem a nos ajudar muitas vezes. Isso é bom, isso é importante. Mas quando se trata de questões sensíveis, quando se trata de questões para as quais nós precisamos, sobre as quais nós precisamos ser precisos, a primeira coisa que nós precisamos fazer é recorrer ao Deus da sabedoria, que quer dar sabedoria aos seus filhos. Amém, irmãos? Amém? E olha só que incrível, porque a Bíblia diz no versículo 6, ainda no versículo 5, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus. Não é curioso, irmãos, que muitos de nós não temos ou não recebemos a sabedoria que gostaríamos de ter para essa ou aquela questão, simplesmente porque não pedimos? Às vezes nós ficamos remoendo os nossos problemas, às vezes nós ficamos tentando encontrar soluções na nossa própria inteligência, às vezes nós tentamos encontrar soluções no Google. Não é verdade? Às vezes nós tentamos encontrar soluções nas dezenas e centenas de milhares de mensagens de pregadores diversos que estão lá disponíveis no YouTube. A gente fica tentando encontrar sabedoria de todo jeito, e a última coisa que a gente se lembra de fazer é de pedir sabedoria ao Deus da sabedoria. Então, irmãos, entendamos juntos nessa noite que todos esses recursos, todos esses caminhos, eles são legítimos e devemos lançar mão deles mesmos. Mas a primeira coisa, e a coisa mais importante que todos nós precisamos fazer, quando precisamos de sabedoria, é pedir sabedoria a Deus. Amém? Então você vai fazer isso hoje. Você vai chegar em casa, você vai pensar naquele seu problema, naquela sua provação, naquela sua tentação, você vai pensar naquela sua questão, você vai pensar naquela adversidade, você vai pensar naquele imbróglio, você vai pensar naquele nó, naquele laço que precisa ser desfeito, e você vai pedir sabedoria a Deus. Deus, eu li hoje na Bíblia que o Senhor é o Deus da sabedoria e que o Senhor quer dar sabedoria a quem Ele pedir. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu te peço, dá-me a tua sabedoria, porque eu preciso resolver esse problema, eu preciso resolver essa questão, eu preciso encontrar um caminho para esse problema, eu preciso que uma porta me seja aberta aqui ou ali. Dê-me a tua sabedoria. Amém, irmãos? E a Bíblia diz que Deus dá a todos com generosidade e sem reprovações. Deus não só quer dar a você a sabedoria dele, como quer dar a você muito da sabedoria dele. Muito da sabedoria dele. Esse versículo aqui, irmão, só esse versículo aqui seria suficiente para a nossa meditação essa noite. Porque ele é libertador, ele é libertador. Às vezes a gente se sente fraco, às vezes a gente se sente incapaz, às vezes a gente se sente inapto, a gente não encontra em nós mesmos as qualificações que nós julgamos necessárias para resolver questões, quando na verdade nada disso é importante. Quando estamos numa relação com Deus, numa relação de filiação com Deus Pai, pela adoção que nos foi dada pela fé em Cristo Jesus, nada disso importa. Por quê? Porque Deus, o nosso Pai, o Deus da sabedoria, quer dar muito da sabedoria a todos aqueles que precisam. Então pense em todas as questões que você pode pensar. Se preciso for, elenque essas questões num papel e comece a orar sobre uma por uma, pedindo sabedoria a Deus. Amém? Talvez você que está aqui nessa noite, ou você que nos assiste por meio da nossa transmissão online, precise de sabedoria para uma conversa difícil. Quantos de nós muitas vezes precisamos ter conversas difíceis, né, irmão? E a gente fica, caramba, não sei o que eu vou dizer, como eu vou dizer isso, como eu vou dizer aquilo. O que eu vou fazer aqui, ali, como vai ser? Peça sabedoria a Deus. Deus quer dar muito da sua sabedoria para você, com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será dada. Agora no versículo 6, versículo 7, versículo 8, nós vamos aprender aqui o caminho através do qual Deus nos entrega
a sua sabedoria? Primeiro, nós reconhecemos que Deus, o Deus da sabedoria, quer dar da sua sabedoria a nós. E quer dar da sua sabedoria a nós com generosidade. Nós reconhecemos isso, nós cremos nisso. Agora nós precisamos discernir e entender por que caminho essa sabedoria vem. Nós pedimos, Senhor, nos dê sabedoria. E o Senhor nos dá a sabedoria. Mas como essa sabedoria chega a nós? Como essa sabedoria vem a nós? Versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Nós pedimos sabedoria a Deus. E o primeiro caminho através do qual a sabedoria de Deus chega a nós é o caminho da fé. Você precisa pedir crendo. Crendo. Parece até simplório demais dizer isso, né? Porque já está, qual é a palavra que se usa aqui? Já está posto que aquele que pede alguma coisa a Deus deve pedir com fé, não é? Mas isso não é, apesar de ser tão óbvio quanto parece, é fato que muitos de nós, muitas vezes, queremos coisas de Deus, queremos que Deus faça coisas por nós, mas nós não cremos o suficiente que Ele quer nos dar, que Ele quer fazer, que Ele nos ama, que Ele cuida, que Ele zela. Pedimos assim com um certo ar de esperança, sabe? A Bíblia não diz que a fé é a esperança, a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Fé e esperança são duas coisas diferentes, porque a fé crê agora, a esperança espera para amanhã. Então, quando nós vamos pedir a Deus, o que quer que seja, e nessa nossa reflexão de hoje aqui, estamos falando de pedir a Deus sabedoria, precisamos pedir crendo. Crendo agora. Sabe, irmãos, é um sentimento, é um pensamento que nós precisamos aprender a administrar, porque muitas vezes nós pedimos coisas a Deus esperando que essas coisas aconteçam. Mas essa não é a verdadeira fé. A verdadeira fé é aquela que pede com a certeza e a convicção de que aquilo que pedimos, se for a vontade de Deus, já é agora. Apesar de não vermos, apesar de não tocarmos, apesar de muitas vezes não sentirmos, existe, é meu, é seu, agora, pela fé. Amém? Então peça crendo, não peça com esse ar de esperança. Quem sabe um dia, se Deus for bom mesmo, Ele vai me dar a sabedoria que eu preciso. Não, peça e pegue pela fé essa sabedoria. Senhor, eu me aproprio da fé que o Senhor quer me dar. Pela fé eu creio que a sabedoria do Senhor está em mim. E aí em seguida ele diz, sem duvidar. De novo, parece óbvio, né? Mas está escrito, você precisa pedir crendo, sem duvidar. Por que, irmãos? Por que isso está escrito assim? Porque muitas vezes nós pedimos coisas a Deus e essas coisas que nós pedimos a Deus, elas não vêm imediatamente. Certas intervenções de Deus que nós esperamos em circunstâncias especiais da nossa vida não acontecem imediatamente após o momento que nós oramos. Embora isso seja liberado nas regiões celestiais, embora isso seja startado nas regiões celestiais, embora isso comece a ser processado nas regiões celestiais no exato momento em que nós cremos, nem sempre se manifesta no nosso presente imediatamente aquilo que nós pedimos a Deus. Você entende a diferença disso? Eu pedi crendo, e a minha fé ativou isso agora nas regiões celestiais. A minha fé liberou isso agora nas regiões celestiais. A minha fé processou isso agora nas regiões celestiais. A minha fé está crendo agora, e isso já está sendo modelado, sendo preparado. Mas nem sempre a materialização daquilo que a gente pede é imediata. Pode haver um período de tempo aí a se esperar. E é por isso que Tiago diz, você precisa crer sem duvidar. Porque se não acontece imediatamente, a inclinação natural de qualquer ser humano
é pensar que não foi, não rolou, não é? Não aconteceu. Eu tenho uma certa urgência para amanhã, então eu peço uma coisa para Deus e quando chega amanhã eu espero que Deus vá fazer aquilo que eu pedi e aquilo que eu pedi que Deus faça, Ele não fez, não acontece. A minha inclinação natural é pensar, não rolou, Deus não está afim de fazer isso por mim, Deus não quer, talvez essa não seja a vontade de Deus, talvez eu tenha me equivocado. Então Tiago diz, olha, vocês precisam crer sem duvidar. Sem duvidar. A gente poderia aprofundar esse versículo aí e pensar sobre o porquê nós não duvidamos quando cremos. Porque cremos que aquilo que pedimos, cremos que aquilo sobre o que falamos com o Senhor está dentro do universo do que nós conhecemos como a vontade revelada de Deus. Porque veja, irmãos, para aquilo que nós não sabemos qual é a vontade de Deus, nós oramos e confiamos na vontade do Senhor e dizemos, Senhor, como Jesus disse no Getsemane, Senhor, contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Mas quando se trata de alguma coisa que nós sabemos ser a vontade revelada de Deus, está escrito, é a vontade de Deus, é o que Deus quer fazer, é o padrão, é o modelo de Deus, é como Deus faz, é como Deus age. Deus nos deixou esse livro aqui, não foi à toa, irmãos. Deus não nos deixou esse livro aqui para a gente andar no escuro. Deus nos deixou esse livro aqui como um guia da sua vontade, um guia dos seus intentos, um guia dos seus desejos, um guia de como Ele quer que as coisas funcionem. Então, quando se trata de uma coisa que nós sabemos ser a vontade revelada de Deus pela palavra, pelas Escrituras, aí nós não precisamos dizer, contudo, seja feita a tua vontade, Senhor. Por quê? Porque a vontade dele já foi revelada. Está aqui, está escrito, a gente está lendo. Então nós cremos agora e nos apropriamos pela fé agora disso. Amém? E não duvidamos. Por quê? Porque mesmo crendo agora, nos apropriando pela fé agora disso, pode ser que isso não se materialize imediatamente. Mas eu sei que é a vontade de Deus. E porque eu sei que é a vontade de Deus, eu não duvido. Amém? Esse é o movimento. Crer, não duvidar. E ele diz no versículo 7, olha. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa. Quem? O cara que está sempre duvidando, que é como a onda do mar, que está dizendo no versículo 6, né? Vai, vem, vai, vem. Versículo 8, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Olha, o versículo 5 diz que Deus dá generosamente e sem restrições. Mas no versículo 8 diz que aquele que pede pode não receber. Quem é aquele que pede e não recebe? Aquele que não crê, aquele que duvida e aquele que é inconstante. Então, o caminho da fé se faz com a crença, se faz com que não haveria um sinônimo para isso, né? Eu creio, eu não duvido e eu permaneço crendo. Amém? Eu não desisto de crer. Eu não desisto de crer. E não só de crer, mas também de viver segundo a vontade do Senhor. Porque ele fala que, olha, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Quando nós lemos essa palavra na Bíblia, caminhos, isso se refere à vida de uma maneira geral, à vida prática de uma maneira geral. Então, o que Tiago está dizendo é que na vida, de uma maneira geral, aquele cara que é inconstante, que é indeciso demais, que uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra, que uma hora quer ir para um lugar, outra hora quer para outro, que, sabe, não demora 2 dias para ele mudar de ideia, para ele mudar de plano, e ele não sai do lugar, fica patinando no gelo. Esse cara não consegue receber a sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus vem para quem crê, vem para quem não duvida e vem para quem é constante, para quem permanece. Permanece crendo, permanece vivendo na vontade do Senhor. Você está comigo aqui, irmão? Amém? Crer, não duvidar e permanecer crendo. Permanecer crendo. Esse é o caminho através do qual a sabedoria que nós pedimos a Deus vem até nós. Porque a sabedoria de Deus não é como o ato de Deus nos dar sabedoria, não é como a mágica de um mágico. É um perlim-pim lá que ele faz e pluf, caiu sabedoria na sua mente. Não é assim que funciona. Mesmo porque a sabedoria, ela vem da experiência. As lições, o aprendizado que certa experiência proporciona, produz, né?
e eu aprendo, se tornam a minha sabedoria. Um exemplo prático. Um homem de negócios que quebrou 3 empresas antes de fundar a empresa de sucesso, a empresa bilionária dele. Ele é um cara que tem sabedoria para os negócios. Por quê? Porque as experiências que ele teve quebrando 3 empresas levaram ele ao caminho que lhe permitiu fundar a empresa bilionária dele. Então, a sabedoria vem da experiência. A sabedoria não é necessariamente sinônimo de inteligência. Inteligência todos nós temos. Diferentes inteligências, inclusive. Diferentes tipos de inteligências, inclusive. Mas a sabedoria que todos nós indistintamente temos vem das experiências que nós experienciamos na vida. Então, quando nós pedimos sabedoria a Deus, tenha certeza, irmãos, quando nós pedimos sabedoria a Deus, Deus prepara para nós experiências. Você entendeu isso? Quando nós pedimos sabedoria para Deus, Deus nos prepara experiências. Ainda que essas experiências sejam as experiências relativas àqueles problemas mesmo, aquelas circunstâncias mesmo que nós estamos vivendo. E para as quais nós precisamos de sabedoria. Então Deus te colocará em circunstâncias em que nessas circunstâncias você perceberá, você terá o discernimento que você precisa. Ah, então é por aqui. Ah, então é isso. Ah, então a porta é essa. Ah, então a coisa certa a dizer é essa. Deus é mestre nisso. Deus nos coloca em circunstâncias em que nós conseguimos ver a saída, nós conseguimos ver os caminhos possíveis. Então, irmãos, nós precisamos crer, não duvidar e permanecer crendo. Por quê? Porque quando nós pedimos sabedoria a Deus, Deus nos dá experiências. E essas experiências nos proporcionarão aprendizados que precisam ser absorvidos. Por exemplo, eu tenho outro exemplo prático. Eu tenho um amigo, pastor, que antes de ser pastor, passou por graves crises conjugais. Venceram os dois, com muita ajuda, oração, mentoria, aconselhamento pastoral, venceram. Hoje são uma família exemplar, linda, 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 linda. Esse casal é alguém que tem sabedoria conjugal, sabedoria familiar. Por quê? Porque as experiências que eles experienciaram, eles proporcionaram lições que eles aprenderam. E as lições que eles aprenderam, eles puseram em prática na rota de construir ou de reconstruir um casamento de sucesso e uma família de sucesso. Então, preste atenção, quando você pede sabedoria e você entra em situações difíceis, irmão, não pense que Deus lhe abandonou e que Ele não está respondendo a sua oração. Na verdade, quando você pede sabedoria e Deus lhe coloca em situações difíceis, essa é a resposta de Deus. Porque nas situações difíceis que você vai, então é isso. Ah, então é esse caminho. Ah, então é essa. Não antecipe respostas, não antecipe pré-julgamento, não faça pré-julgamentos, experiencie as experiências, viva as experiências, e Deus vai lhe conduzindo, e Deus vai lhe dando a sabedoria que você precisa para a resolução dos problemas. Amém, irmãos? Isso precisa ficar bem entendido para que esse paradigma seja quebrado, né? Muitas vezes a gente pensa que as coisas que a gente pede a Deus, e sabe, irmãos, pode ser que não seja o seu caso, mas de maneira generalizada, esse é o caso de muitos crentes. A gente pensa que quando a gente pede coisas a Deus é assim, Deus faz uma mágica e as coisas acontecem. Não, irmãos, essas coisas elas geralmente se desenrolam dentro de um processo. Ah, sem dúvidas. Eu e você já vivemos isso, aquelas experiências em que Deus age a partir da sua prerrogativa divina de ser onipotente. E faz sem ajuda de ninguém, sem aviso prévio o que Ele quer fazer. Acabou. Milagres, coisas incríveis. Mas geralmente, via de regra, Deus realiza a sua obra
E aí já precisa, e só essa expressão já nos dá um indício, né? Realiza a sua obra. Que obra você já viu começar e está pronta? Puf. Há um processo. Via de regra, Deus realiza a sua obra por meio de processos. São nesses processos que nós vamos recebendo a sua sabedoria. Tá? Você está me entendendo, irmãos? Então eu preciso de sabedoria, Senhor. Eu preciso de sabedoria para esse problema, para aquele, para aquele, para aquele, para aquele. Prepare-se para as experiências. Prepare-se para as circunstâncias difíceis. Prepare-se para as circunstâncias desafiadoras. Prepare-se. Porque é lá que a sua sabedoria virá. Se manifestará. Amém? Contudo, creia. Não duvide. E permaneça crendo. Não seja inconstante. Permaneça crendo. Não pense que porque não aconteceu imediatamente, Deus não te ouviu. Deus não está trabalhando a seu favor. Nem tudo acontece assim, imediatamente. Como eu acabei de falar, via de regra, as coisas se desenrolam no processo. É que nem uma vez entrevistaram, quem conhece o Roberto Justus? Na televisão lá, o aprendiz. Antes de ser televisão, ele já era um empresário super bem sucedido. E perguntaram para ele assim, porque ele vem de berço de ouro, o pai dele era empresário, mas as empresas dele começaram do zero. Não tem a ver com os negócios do pai dele. E aí perguntaram para ele assim, Roberto Justo, você é um cara de sorte, né? As pessoas dizem que você é um cara de sorte. Ele falou assim, Ele falou assim, eu estou há quase 20 anos trabalhando 12 horas por dia, isso me dá uma sorte danada. Estou quase 20 anos trabalhando 12 horas por dia, isso me dá uma sorte danada. O que isso quer dizer, irmão? Isso quer dizer que levou quase 20 anos para ele, de repente, se tornar um milionário. Entende? E às vezes a nossa vida é assim. Estou dizendo que vai levar 20 anos para você resolver o problema para o qual você está pedindo sabedoria a Deus. Mas você precisa saber que, via de regra, Deus opera na nossa vida por meio de processos. Por meio de processos. Aquelas coisas que requerem, aquelas circunstâncias que requerem um milagre e uma intervenção espetacular de Deus, se for a vontade de Deus fazer, Ele fará. Mas se não, prepare-se para um processo. Para uns leva mais tempo, para outros leva menos tempo. Não tem a ver com você ser bom, com você ser ruim. Não tem a ver com você ter méritos, ter deméritos. Tem a ver com o propósito de Deus e tem a ver com o tanto de sabedoria que Deus quer despejar na sua vida ao longo desse caminho. Porque a gente não sabe o que nos espera no fim desse problema. A gente não sabe o que nos espera no fim dessa adversidade. Pode ser que Deus esteja preparando você através desse processo, com a sabedoria que você precisa, para se tornar ao fim dele um mentor, um professor para outras pessoas que vão passar pelo mesmo problema que você está passando. Faz sentido o que eu estou falando? Então, assim, olha, é um processo, via de regra é um processo. E a gente precisa estar pronto para isso, estar preparado para isso. Eu estou falando isso com relação a essa quebra de paradigma, né? Que muitas vezes a gente tem. Está demorando muito. Acho que Deus não está nesse negócio, ou então acho que Deus não está me ouvindo, ou estou fazendo a oração errada, está demorando muito. Conversa com Moisés, conversa com Josué, conversa com esses caras. Você saber o que é demorar. Conversa com Caleb. Caras que esperaram 40 anos. Caras que pegaram a sua vitória aos 80 anos de idade. Que fé é essa, irmão? O cara diz assim, nem que seja a última coisa que eu faça respirando nessa vida, mas eu creio. Se é a vontade de Deus, eu creio que Ele fará. Então, irmãos, quanto mais rapidamente a gente quebra esse paradigma de que Deus é mágico, Deus não é mágico. Quanto mais rapidamente a gente quebra esse paradigma, mais maduros nós vamos ficando na fé e mais prontamente nós vamos absorvendo a sabedoria de Deus. Amém? Tá bonito demais, né? Peça a Deus, Deus vai dar. Eu comecei a falar de processo, comecei a falar que você vai ter que aguentar o tranco mesmo, aí ficou ruim a mensagem, né? Mas é assim, irmãos, é assim.
Por duas razões. Por duas razões. Primeiro, porque Adão vacilou. E Deus amaldiçoou a terra. Então essa terra, irmão, essa terra aqui é terra de sofrimento mesmo. Se não fosse a nossa fé em Jesus, a nossa redenção, a coisa estaria bem pior. Então, primeiro, porque a terra foi amaldiçoada. E segundo, irmãos, porque presta atenção. Se não fossem as dificuldades da vida, de que forma nós aprenderíamos sobre confiança, perseverança, sobre resiliência, humilhação, sobre fé, sobre constância? De que forma? Eu estou trazendo muitos, está me vindo à mente aqui muitos exemplos extraídos do universo dos negócios, porque eu já li muita coisa e acaba cabendo um exemplo ou outro aqui. Eu ouvi uma entrevista com um bilionário que disse assim: cara, quando a sua empresa for milionária, quando a sua empresa tiver, vende a sua empresa. Vende a empresa. Não caia nessa bobagem de que os seus filhos vão herdar a sua empresa e vão ser empresários igual você, vão fazer. Esquece isso. Porque provavelmente eles crescerão sem saber o que é privação, crescerão sem nem saber quanto custou para você montar aquele império. Então é muito provável que eles quebrem a sua empresa em 5 anos. Então venda a sua empresa, invista o dinheiro e deixe que eles decidam o que façam com o patrimônio deles. Quer comprar R$1 milhão em bala Juquinha, fica à vontade. Depois que acabar a bala Juquinha, acabou seu R$1 milhão. Chora. Você quer investir? Beleza, você pode pensar com calma no que fazer com esse dinheiro. Então, o que eu quero dizer com isso é que se nós não soubermos, ou melhor, se nós não vez ou outra, passarmos por alguma privação, por alguma adversidade, por algum sofrimento, se a vida for só bonança, a gente se torna que nem esses filhos mimados que não sabem o que é privação e quebram a empresa do pai. Quebra a empresa, não sabe quanto custou aquilo, quebra a empresa do pai. Um exemplo, né? Cabe aí, mais ou menos. Mas é para dizer que certas doses de dificuldades são necessárias na vida. Necessárias na vida. Porque é lá que vem a sabedoria de Deus. Amém, irmão? E você se torna sábio. Sábio. Alguém precisa de sabedoria? Tiago disse, peça e Deus dá com generosidade, sem restrições. Mas não peça duvidando. Peça crendo, sem duvidar. E não seja inconstante. Permaneça constante em todos os seus caminhos. Esteja preparado para os processos, para as experiências, e a sabedoria de Deus virá. Amém? Não pense que está demorando, não pense que Deus não te ouviu. Fique alerta, fique atento para as experiências. Fique atento para as experiências. E em cada ponto de inflexão nesse processo, você precisa orar. Senhor, e agora? O que a tua sabedoria me diz? Cheguei numa encruzilhada aqui, Senhor, não sei o que fazer. O que a tua sabedoria me diz? E muitas vezes, essa sabedoria pode vir por outro caminho, diferente da convicção interior. A gente pensa assim, né? Deus vai me dar sabedoria, então de repente eu vou ter uma ideia. Ele vai me dar uma ideia de como solucionar aquilo. Pode ser que essa sabedoria não venha diretamente para você. Pode ser que venha através de outra pessoa. Pode ser que venha através de um conselheiro, de um mentor. Pode ser que venha através de uma observação que você faça de algo. Pode ser que venha através de algo que você ouve. Pode ser que venha através de algo que você lê. Por isso é que você precisa ficar atento. Crer, não duvidar e permanecer crendo. Porque quando nós permanecemos crendo, nós ficamos nesse estado de alerta. Então, a qualquer momento, a gente pode perceber o sinal de Deus. A gente pode perceber a sabedoria de Deus. Já aconteceu com você, comigo? Aconteceu uma vez, eu tenho certeza que já aconteceu com vocês várias vezes. Comigo já aconteceu uma vez, eu vim de casa preocupado, eu falei assim, eu falei assim mesmo para Deus, Deus, eu não vou nem mais orar por esse negócio, porque eu já não sei nem mais o que orar por esse negócio, eu já gastei todas as minhas palavras, a minha inteligência, eu não vou mais orar. Não vou mais orar. Está nas mãos do Senhor, o Senhor sabe que eu preciso resolver esse negócio, não vou mais orar. A caminho da igreja, eu vim para a igreja. Quando eu pisei o pé na igreja, uma irmã de oração me parou num canto
Irmãos, e descreveu todo o problema que eu estava, descreveu toda a minha encruzilhada e me deu a resposta. Assim, a palavra de Deus para você é essa, 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 essa. Falei, uau! Quando eu decidi, falei assim, ó, joguei a toalha. A sabedoria veio de outro lugar. Então, o crer e não duvidar e permanecer crendo é esse estado de alerta. Porque a sabedoria pode vir, sabedoria pode vir, sabedoria pode vir. Interessante, hoje eu passei por um conhecido me procurou e falou assim, Daniel, estou com uma situação assim, assado, para tomar uma decisão, eu queria tua opinião. De repente você tem um pouco mais de sabedoria que eu. Ele usou essa expressão, de repente você tem um pouco mais de sabedoria que eu. É isso, isso, isso. O que você acha? Vale a pena? E a gente conversou um pouquinho e falei, cara, vale a pena dependendo do que você realmente quer. O que você realmente quer? Tudo na vida tem essa relação de perda e ganho. Você não consegue ganhar sempre. Então você vai perder um pouquinho aqui para ganhar ali. Vale o que você vai perder perto do que você vai ganhar? Eu fui conduzindo ele por esse caminho. Não, vale. Por isso que eu quero aqui, eu até topo abrir mão disso aqui. Então vale a pena. Então é um negócio que vale a pena. Uma sabedoria que vem de outro lugar, que vem de outra pessoa, que vem de um amigo, que vem de um pastor, que vem de um... Então você fica alerta, você fica atento. Durante as experiências, durante a sua jornada, durante os seus processos, as respostas vão vindo, a sabedoria de Deus vai vindo. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é pedir. Pedir. Amém? Pedir. Jesus disse, aquele que pede, recebe. Foi Jesus que disse, irmão. Aquele que pede, recebe. E muitas vezes a gente não recebe porque não pede. O próprio Tiago diz aqui, olha, pedi e não recebeis porque não pedis mal. Pedis para gastar nos vossos próprios deleites. Acho que é Tiago que diz isso, né? É o Tiago mesmo que diz isso. Vocês pedem, vocês não sabem pedir, vocês pedem mal. Por quê? Porque Jesus disse, aquele que pede, recebe. Então peça direitinho. Veja Salomão. Salomão ia ser rei. Aí Deus perguntou para Salomão, Salomão, pede o que você quiser e eu vou te dar. Que pegadinha de Deus, né, cara? Que pegadinha de Deus. Imagina, Ronaldo, Deus aparece agora para você. Pô, a lista está montada, a lista está feita. A lista está feita. Senhor, eu quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. Salomão falou assim, Senhor, ia para guiar esta sabedoria. Olha, Salomão pediu sabedoria. Sabe qual foi a resposta de Deus? Boa, garoto. Porque você não pediu fama, porque você não pediu riqueza, porque você não pediu bens. Eu vou te dar sabedoria, vou te fazer o homem mais rico, mais famoso e mais cheio de bens que o mundo conheceu. Então a melhor coisa que a gente pode fazer na vida, irmãos, ou o melhor pedido que a gente pode fazer na vida a Deus é a sabedoria. Sabedoria. Amém? Amém, irmãos? E não pense que eu estou falando isso de um lugar privilegiado, não, tá? Eu estou nos meus processos. Eu estou nos meus processos, estou pedindo sabedoria a Deus. E as experiências estão vindo, eu estou tentando aprender o máximo que eu posso. E alerta, atento, aquilo que eu sei que está revelado na palavra, eu oro, Senhor, a tua palavra diz, lá no Salmo 84, que o Senhor não nega bem algum aqueles que andam em retidão. Senhor, eu tenho tentado dar retidão. Senhor, que a tua palavra se cumpra na minha vida. Mas para aquelas coisas que eu não sei, não estão claramente reveladas na palavra de Deus, não sei se é a vontade de Deus. Senhor, eu consagro a minha vida a Ti, Senhor, para que a Tua vontade seja feita. Isso aqui é o que eu quero, isso aqui é o que eu penso, isso aqui é o que eu desejo que aconteça, mas é a Tua vontade, Senhor, que eu quero que seja feita. Estou lá, atento, alerta, atento. Converso com um aqui, converso com um ali, procuro um amigo mais experiente, procuro alguém que já passou por poucas e boas, pode me dar conselhos. E vou ficando atento. Daqui a pouco, peguei minha resposta. Era isso que eu precisava. Sabedoria de Deus. Ela pode vir como uma revelação pessoal para você, ou pode vir através de outros caminhos. Então, creia. Primeiro, peça. Amém? Você vai fazer isso hoje. Amém? Você vai fazer isso hoje. Senhor, eu preciso de sabedoria. Peça. Creia. Não é assim, se esse é o típico caso que eu estou falando aqui, irmão. Se a gente sabe que é a vontade revelada de Deus, como é que a gente sabe que é a vontade revelada de Deus? Está escrito.
Deus dá com generosidade, sem restrições. A gente não leu junto? Então, é a vontade revelada de Deus. Peça, então, creia. Não é assim, se Deus quiser, se Deus achar graça aos meus olhos, se eu achar graça aos olhos de Deus, se Deus, quem sabe. Não, creia. Senhor, está escrito, creia. Não duvide, por quê? Porque certamente, ou muito provavelmente, você entrará num processo. Pode não vir imediatamente. Então, peça, creia, não duvide e permaneça crendo. Permaneça alerta, permaneça atento. Amém? Porque a sua sabedoria virá. Ou por uma revelação pessoal, ou através de alguém, de uma circunstância, de uma literatura, de um filme. Eu já vi Deus falar com pessoas através de filmes, irmãos. Deus tem seus caminhos. Quem questiona os caminhos de Deus? Essa é a situação que eu estava vivendo lá. Um conselho, virá, de algum jeito virá. Amém? Livros, cara, como eu já fui abençoado, como eu já fui cheio de sabedoria. Lendo livros. Às vezes você está lendo um livro e uma porção daquele livro te acerta tão em cheio dentro de uma circunstância que você está vendo, que você fala, cara, essa resposta de Deus aqui. Lendo a Bíblia, obviamente, não é? Amém, meu irmão? Amém? Falei o suficiente. Peça, creia, não duvide, permaneça crendo. Esteja alerta e atento e a sua sabedoria virá. Amém? Amanhã é um novo dia. Amanhã você vai precisar de sabedoria. Então, olha, peça, creia, não duvide, permaneça crendo e fique alerta, fique atento. Amém? Glória a Jesus pela sua palavra.